Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Abra sua Bíblia, por favor, meus irmãos. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, nós iremos ler apenas o versículo 28. Eu quero externar a minha alegria e a minha gratidão por estar aqui neste santuário. Como eu tinha dito na semana passada, eu vim acompanhando o meu amigo pastor Leandro Oliveira. Foi a primeira vez que eu entrei aqui neste santuário na semana passada, e hoje é a primeira vez que nós ministramos a palavra do Senhor aqui. Para mim é uma gratificação grandíssima, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, da nossa irmã Hélida, que nos convidou, a irmã que nos antecedeu, mulher de Deus, pastor Alexandre, por confiar a Santa Tribuna. Faço parte do corpo ministerial da Igreja Evangélica Congregacional em Campos Elíseos, pastor Ronaldo Santos, ao qual nos deu autorização pastoral para estar aqui. Amém? Eu quero dizer aos irmãos que é um prazer estar glorificando a Deus e adorando o seu nome junto com os demais irmãos. Mateus capítulo 15, versículo de número 28. Está escrito assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejais. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E você diz amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, como todos aqui conhecem, é uma enciclopédia de, no mínimo, 66 livros, ao qual Deus sempre mostrou-se misericordioso e grandioso para com os seus. Se você pegar alguns textos sagrados, você vai entender que o Senhor sempre teve a sua misericórdia infinita e a sua graça infalível. E mediante a isto, o Senhor deu oportunidades para diversas pessoas adentrar ao seu chamado e viver as suas promessas. Nós estamos diante de um texto que, aos olhos nu e aos olhos de outras pessoas, nós temos aqui uma família que não faz parte dos projetos e da promessa de Deus, do processo da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Se você entrar neste texto desde o versículo 21, você vai entender que esta mulher, tanto aqui em Mateus capítulo 15, quanto em Marcos capítulo 7, a partir do verso 24, você vai entender que esta mulher não faz parte dos planos da salvação. Ela é uma das moradoras de Decápolis, um conjunto de 10 cidades que não faz parte da Judéia, mas sim das cercanias, que é das colônias gregas. Então esta mulher não faz parte da promessa. Só que eu glorifico a Deus que quando algumas pessoas pensam que alguém não faz parte da promessa, eu me lembro de Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, quando o próprio Deus diz que veio a palavra do Senhor a Abrão e disse: sai da tua terra e da tua parentela e da terra do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu engrandecerei o seu nome, e quem te abençoar eu abençoarei, e quem te amaldiçoar eu amaldiçoarei. Se tu uma bênção, e será bendita em ti todas as famílias da terra.
Enquanto tem pessoas pensando que algumas não faz parte, o Senhor está dizendo, ainda faz parte. Enquanto tem gente lá fora dizendo que o traficante não tem jeito, Deus está dizendo que ainda tem jeito. Enquanto alguém lá fora diz que o bêbado, o usuário de entorpecente não faz parte da promessa, Jesus está dizendo nesta noite, ainda faz parte. Basta uma mãe estar de joelho dobrado que o Senhor pode salvar. Ou glórias a Jesus, o Nazareno. Aqui tem uma história que vai chamar-nos a atenção. Nós estamos diante de um tema, mães de joelhos, filho de pé. Eu posso dizer como experiência, enquanto eu dava trabalho lá fora, a minha mãe estava de joelho dobrado, pastor Alexandre. Enquanto eu fingia que ia para um lugar e ia para o outro, minha mãe estava de joelho dobrado, ao ponto de eu disser à minha mãe, mãe, eu vou para a igreja, e não ia. Eu vinha para a Praça da Rua 2 dançar, eu vinha para a Praça da Rua 2 se divertir. Minha mãe pensava que eu estava na igreja, mas ela estava de joelho dobrado. Eu agradeço por isso. Por quê? Porque uma certa vez meu irmão e eu, voltando para casa, fingindo que estava na igreja, no meio de uma rua escura, um próprio tio meu saiu no meio do matagal, pegou a pistola, colocou na minha cabeça e apertou. Ela fez tec, tec, e não saiu um disparo. Por quê? Porque enquanto eu estava aprontando, a minha mãe estava de joelho dobrado. Enquanto tem uma mãe de joelho dobrado, o Senhor coloca a mão. Esta mulher aqui, ela ouviu falar de Jesus. Eu vou sempre estar linkando Marcos 7 e Mateus 15. Aqui em Mateus ela é conhecida como a cananeia, ou seja, oriunda de Canaã. Já em Marcos é a mulher sirofenícia, ela é da cidade de Finéia, então ela não faz parte. Só que em Marcos diz que ela ouviu falar de Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Assim como a mulher do fluxo de sangue. Em Marcos 5, a partir do 25. No verso 27 disse, e ela ouviu falar de Jesus. Esta mulher ouviu também. Eu fico tentando imaginar. Ela está no lugar pagão. Ela está num lugar que não cultua o Senhor, pastores. Ela está no lugar que cultua Baal, Baal-zebub, Dagon, Badom, mas não cultua o Senhor. Mas alguém chega lá dizendo, existe um homem chamado Jesus, filho do Senhor José, filho da Dona Maria. Ele costuma trabalhar no meio do Rio Jordão, em Cafarnaum e na Galileia. Ela coça a cabeça, assim estou conjecturando. Ela coça a cabeça e diz, como é que eu vou fazer para andar todos esses quilômetros para chegar lá? Só que alguém vai dizer assim, ei, esse mesmo Jesus acabou de entrar nos termos de Tiro e de Sidom. Opa, é vizinho da minha casa. Esse mesmo Jesus acabou de entrar nos termos onde ninguém queria entrar. Nenhum judeu passava nos termos de Tiro e de Sidom, mas Jesus estava lá. Oh glória! O que é isso, Marcos? Talvez alguém não quer entrar na comunidade que moramos, mas Jesus entra. Talvez alguém não quer entrar nas vielas que moramos, mas Jesus entra. Talvez alguém não quer entrar no Rasta, na Divinéia, no Bom Retiro, no Badu, não quer entrar na Rua 7, mas Jesus ainda entra. Oh glória! Jesus está lá e ela ouviu falar de Jesus. Só que ela não é uma mulher comum. Imagine as senhoras e os senhores. Você todos os dias olhar para a sua cama e tem uma filha miseravelmente endemoniada. Imagina você sair de casa para ir trabalhar e deixar em casa um endemoniado. Imagina você chegar em casa e tem em casa um endemoniado. Era a vida daquela senhora. Mas ela ouviu falar de Jesus. Mas ela não ouviu falar de qualquer maneira. Ela ouviu dizer que Jesus tinha acabado de sair de Gadara.
Oh glória, ela tinha acabado de ouvir esse mesmo Jesus. Eu estou seguindo a cronologia. Jesus saiu de Gadara, e o que ele fez lá? Ele chegou lá, tinha um menino possesso, comia restos mortais, morava no meio dos sepulcros, batia em todos que passava. E agora Jesus saiu de lá, deixou quem? Um evangelista. Oh glória, Jesus entrou lá, tinha um endemoniado, saiu de lá, deixou um evangelista. Aquela mulher ouviu isso, irmãos, e ela estava desesperada. Você sabe que mãe é assim. O filho pode aprontar, mas mãe sempre será mãe. Mãe vai lutar do lado, mãe vai estar sempre do lado do seu filho. E era dessa forma. Imagine uma mãe desesperada, imagine uma mãe precisando de ajuda. Só que uma mãe que precisa de ajuda, uma mãe desesperada, ela não mede os limites, ela não mede as consequências que vai acontecer. Presta atenção nisso aqui. Ela já ouviu falar de Jesus, e ela vai correndo atrás de Jesus. E algumas coisas aconteceram aqui, e eu quero contar essa história rápida antes de entrarmos nas aplicações. Jesus está entrando nos termos de Tiro e Sidom. Essa senhora está gritando: Jesus, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus não respondeu palavra nenhuma e seguiu em frente. Isso aqui é forte. Só que ela continuou gritando. Ela não pode voltar para casa sem a sua vitória. E conforme ela foi gritando, os seus discípulos: mestre, essa mulher vem gritando, despede ela logo, vê logo o que ela precisa, mande embora, porque ela já está incomodando. Jesus para e diz: mulher, eu não vim buscar senão os filhos de Israel. Não é para você, minha filha, não é para a sua casa, a sua família. Só que ela, ao invés de murmurar e ir embora, ela vai adorar a Jesus, dizendo: socorre-me. Só que Jesus disse para ela: mulher, não é bom pegar os pães dos nossos filhos e dar aos cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: mulher, eu já te disse, não é para você. Tem gente maior, tem gente melhor, tem gente na promessa para receber. Só que aquela mulher, ao invés de ir embora, como muitos fazem: eu fui na igreja e não recebi, eu fui lá, Deus não falou, eu orei, Deus ainda não fez, estou 30, 40, 50 anos e o Senhor não fez. A mulher não fez isso. Pelo contrário, ela disse: sim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Oh glória! Olha que história linda. Ao ponto de Jesus olhar: mulher, grande é a sua fé, seja feito como tu desejas. E olha que o texto diz: e imediatamente a sua filha ficou sã dos demônios. Olha que coisa linda. Olha uma mãe que se preocupa com o filho. Trazendo para os dias de hoje, eu vou generalizar: é pai e mãe que se preocupa com alguém. Nós aqui talvez não estamos lutando pelo nosso filho. Eu estou lutando pela minha filha mais velha. Está passando um momento difícil, mas eu creio no Senhor. Marcos, por quê? Porque eu já recebi palavras contrárias, pastor Alexandre. Eu já recebi palavras: olha, você ora, Deus faz, mas na sua casa não está fazendo. Você prega, Deus transforma a vida dos outros, mas na sua casa não está transformando. Ah, meus irmãos, pela graça de Deus, pregamos desde 2010. Eu falo sempre para minha esposa, que nesse momento está assistindo pela live. Eu disse: filha, não é possível que esse tempo todo que eu preguei disso aqui está mentindo. Mas eu ainda confio. Por quê? Lá vai o profeta, lá vai o salmista Davi dizendo em Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Marcos, eu ainda não estou satisfeito. O que eu faço? Então vamos para o Salmo de Ezequias, que escreve no capítulo 46: o Senhor Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu não posso fraquejar enquanto a minha filha não for usada por Deus
Deus eu não vou fraquejar. Aquela mulher estava desesperada, ela precisava de uma vitória, ela precisava de algo, e é sobre este tema que eu quero pregar nesta noite. 3 atitudes de uma mãe imparável. 3 atitudes de uma mãe imparável. Atitude número 1, versículo 22. Ela não fazia parte da salvação, mas diz o texto que ela vinha clamando, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, oh glória. Mas ela não faz um clamor comum. Perceba que ela não chama ele pelo nome. Ela já vem com a autoridade, porque só chama Senhor quem reconhece a autoridade de alguém. Só chama Senhor quem sabe que aquele Senhor pode fazer alguma coisa, oh glória. Só chama Senhor quem sabe que Ele é todo poderoso. Ela disse: Senhor, vírgula, Filho de Davi, oh glória. O que me chama a atenção é que esta mulher não é judia. Ela não faz parte das tribos de Judá, meu Deus, mas mesmo assim ela reconhece o ministério de Jesus. Quando ela diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela está reconhecendo: Marcos, o que eu devo fazer para que a minha casa, a minha família, os meus filhos precisam ser alcançados por Jesus? Número 1, primeiro você precisa ouvir, e quem ouve dá ouvido a alguma coisa. Perceba que o diabo sempre vai, pastor, tentar nos tirar pelo ouvido. Nunca será pela visão, é pelo ouvido. Mas o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, Ele está terminando o sermão da montanha. Ele chama assim sua igreja, como aqui esta está, e diz: aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, oh glória, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Cai a chuva, corre os rios, sopra os ventos, contendem contra a casa, mas ela permanece de pé, oh glória. Quem ouve a palavra e pratica, a casa está de pé, o filho está de pé, o marido está de pé, os negócios estão de pé, tudo fica de pé, é só ouvir, oh glória. Segundo, é clamar ao Senhor. Perceba que Jesus, em sua trajetória, 3 anos e meio de ministério, todos que clamaram, Ele respondeu. Oh glória, como eu já disse, Marcos 5, a partir do 25, a mulher do fluxo de sangue clamou, Jesus respondeu. Lucas capítulo 8, a partir do verso 40, Jairo clamou e ele respondeu. Esta mulher em Marcos 7 clamou e ele respondeu. Lucas 7, o centurião clamou e ele respondeu. A caminho de Jericó, Bartimeu clamou e ele respondeu. Ei, deixa eu te contar uma notícia. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que este Jesus, que mesmo foi ontem, Ele é hoje e será eternamente. É só clamar, meu Deus, é só clamar. Quem clama a Jesus, Ele responde. Oh glória. Segundo, a atitude que esta mulher cometeu, que é de uma forma imparável, ela vai receber uma má notícia. E que má notícia é essa, Marcos? Jesus vai olhar para ela e vai dizer: não é para você. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Não é para você. Ela não reclama, irmã. Ela não murmura, porque ela recebe um silêncio primeiro. E quando ela vai ouvir a palavra saindo da boca de Jesus, Ele diz: não é para você. O que é isso, Marcos? Será que é por isso que eu estou esse tempo todo orando e Deus ainda não respondeu? Talvez. Só que o que me alegra é que se eu estou debaixo de uma promessa, essa promessa ela é imparável. Esta promessa não morre, ela é imorrível, ela não morre.
E por que, Marcos? Não sou eu que digo, é o texto, reclama com o escritor. Números 23, 19, você conhece? Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se porventura ele te prometeu, oh glória, ele cumprirá. Não importa, ele vai cumprir. Ela ouve, não é para você. Ao invés de ela reclamar, o que ela faz? E ela o adorou. Meu Deus, perceba, ela já ouviu, ela já clamou e agora está adorando. Mas não é para você, não tem problema. Eu não recebi ainda, continua adorando. Não chegou ainda o milagre, eu continuo adorando. Não chegou a minha vitória, continuo adorando. Meus filhos não se converteram, continuo adorando. Eles ainda não chegaram aqui, continua adorando. Oh glória! Quem adora sabe que a qualquer momento, Jesus de Nazaré vai parar. Oh glória, Ele é aquele que anda entre os 7 escartiçais. Oh glória, Ele está andando aqui nesta igreja, nesta noite. Não importa a quantidade de membros, eu não estou nem aí. O importante é que alguém receba essa palavra. Jesus está caminhando aqui, e a qualquer momento Ele pode parar ao seu favor. Oh glória! Que isso, Marcos? Sim, Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Marcos, eu preciso de mais um para confirmar. Isaías 55, 6: buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, e invocai o seu nome enquanto Ele ainda está perto. Busca Jesus, procure por Jesus, clame a Jesus, Ele está aqui. Oh glória! Aleluia! Terceira e última para finalizar. Terceira atitude de uma mãe imparável. Ela recebeu uma má notícia. Parecia que não iria piorar, mas ela estava determinada. Precisava de alguém em casa ser liberta. Não faça diferente dessa senhora. Às vezes nós vamos para o culto e voltamos do culto e não recebemos nada. Não faça isso. Nem que seja uma pequena palavra, pegue ela. Eu costumo brincar com os amigos, eu falo, não adianta, todo culto que eu vá, pode ser de oração, pelo menos uma coisa eu tenho que voltar para casa. Nem que seja uma chicotada a mais, eu recebo. Eu recebo, não tem como eu não pegar alguma coisa. Eu sempre estou anotando algo, pastor Alexandre, porque eu tenho que receber. Eu venho para cá entregar no altar do Senhor, e quando Ele solta a palavra, eu vou pegar. Só que esta mulher está diferente. Ela recebeu palavra contrária, mas mesmo assim ela pegou para si, porque ela sabia que alguém em casa precisava de ajuda. A pergunta é: quando você chegou aqui, você deixou quem em casa precisando de ajuda? Quando você chegou aqui, quem no seu trabalho que você conhece que precisa de ajuda? Ah, se eu fosse você, eu falaria: Senhor, só saio daqui com o milagre na minha mão, com a resposta na minha mão. Oh glória! Mulher, não é para você. Por que não, Senhor? Porque não é bom pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Aqui Ele não está humilhando ela. Aqui Ele está falando de uma forma carinhosa, é de estimação. Mas mesmo assim, ao invés de ela se sentir frustrada, vê se não é isso. Pastor Alexandre sobe aqui, prepara um sermão pastoral, vai na igreja, ó, porque de vez em quando é bom, porque senão a ovelha pula do alto e vai embora. Então de vez em quando, ó, começou a pular muito, o pastor tem que corrigir. Aí o irmão recebe uma palavra dessa: não volto mais nessa igreja, não venho mais para cá. Eu estava analisando isso, irmãos. Alguns tempos para cá, 2 meses, eu estava caminhando
Eu vim de ônibus. Eu iria vir de bicicleta. Falei, quer saber? Eu vou de ônibus. Aí, eu passando na rua, vendo as igrejas vazias. Igrejas tradicionais como esta, que prioriza a palavra, que prioriza a oração. Um tema como esse que tem desaparecido de todas as nossas localidades. Um tema forte como este. Mães de joelhos, os filhos de pé. Se esse pessoal soubesse como o diabo está investindo nos nossos filhos, eles estavam aqui, com o joelho dobrado. Não eram meia hora, eram 40, 50, 2 horas. Porque eu prefiro ficar 2 horas de joelho dobrado do que ver o meu filho morto lá fora, pelo diabo. As igrejas vazias. Porque as igrejas estão priorizando a palavra e a oração, escola bíblica dominical, curso de teologia. E o povo não quer mais isso. O povo quer uma igreja agora saudável. Uma igreja com a porta escancarada. Venha do jeito que está, mas permaneça do jeito que está. Aqui pode tudo. Aqui Jesus, ele é só amor, mas esqueceram que em Hebreus ele é fogo. E é fogo consumidor. Ele vai vir com um machado cortando toda a lenha. Estão esquecendo disso, pastores. Estão esquecendo que quando ele vier, oh glória, ele vai precisar dos talentos multiplicados. Estão pegando e jogando fora. É por causa disso. O pastor dá uma palavra dura, vai embora, não quer voltar mais. Se ele soubesse como é no inferno. No inferno não tem cafuné, irmãos. No inferno não tem carinhozinho na cabeça. A Bíblia diz que é um lugar onde tem choro e ranger de dente. Mas para onde nós vamos, oh glória, para onde os remanescentes vão, ali sim não tem choro, não tem dor, não tem lágrima. Lá só tem gente gritando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aquela mulher recebe uma palavra dura, mas ela não murmura, ela não reclama. Ela diz: sim, Senhor, eu sei, são para eles, mas até as migalhas, até os restinhos. Parecia que ela estava em João 6, quando Jesus começou a fazer a multiplicação. Jesus não deu pão inteiro, irmão, Jesus deu pedaço. E quase 15 mil pessoas, sim, 5 mil homens tirando meninos e as suas mães. Quase 15 mil pessoas são alimentadas com um pedacinho. Ela está dizendo: Jesus, até os pedacinhos, até o que sobra do Senhor para mim é muito. Até os farelos que descem do céu para mim é demais. É pessoa que contenta assim com um pouquinho de Jesus. Enquanto tem um monte aí querendo coisas grandes, eu só preciso da salvação e da graça. Enquanto o Senhor me der graça, eu fico desempregado, não tem problema nenhum. Enquanto o Senhor dá graça, pode ficar enfermo em casa, eu vou continuar orando. Enquanto o Senhor dá graça, aquela vizinha fofoqueira pode falar à vontade, eu continuo orando. Eu só preciso da graça. Aí Jesus vai parar e vai dizer: mulher, pelo amor de Deus, que fé é essa? Eu atravessei o mar, eu estou conjecturando aqui, irmãos. Eu atravessei o mar da Galiléia para Gadara. Esses mesmos discípulos, eu falei que eles tinham pouca fé. Esses mesmos discípulos têm a fé pequenininha, mas a sua é gigantesca. Porque ela não fazia parte da salvação, mas sabia que ela podia receber a sua vitória. Ela não fazia parte da promessa, mas a vitória ela sabia que podia ganhar. Oh glória. Talvez nós deixamos em casa alguém que lá fora alguém está dizendo: não tem mais jeito, nem a morte quer, ele não tem mais como sair disso, vai morrer. Mas o Senhor Jesus está dizendo:
Em nome de Jesus, eu digo isso aqui, irmão. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu não vou falar de mim, eu vou falar da palavra. Em Marcos 16, a partir do 17, Jesus diz assim: e em meu nome, ô glória, pegarão em serpentes, falarão em outras línguas, se beber alguma coisa mortífera, dano nenhum acontecerá, porão a mão sobre os enfermos, sobre os doentes, e eles serão sarados. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus que os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família fica de pé. Eu quero orar por você. Fique de pé. Permita-me orar nesta noite.